Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais um dia reunidos em nome dEle para celebrar a presença de Jesus Cristo no nosso meio e que o Senhor nos abençoe enquanto o cultuarmos. Graças a Ele por mais um dia de vida, graças a Ele por mais uma semana e graças a Ele estamos firmes na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, agradecemos a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida, mais uma semana de vida. Obrigado ao Senhor, porque Tu, ó Deus, tem nos sustentado, Tu tem nos guardado, ó Senhor amado, protegido, Senhor, de tantos males e de tantas coisas, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, por Tua bondosa mão sobre nossas vidas, sobre a vida de nossa igreja, Senhor. E em nome de Jesus, mais um dia reunidos, ó Pai, que possamos louvar, adorar e exaltar o Teu santo nome, Senhor Deus. Fala conosco também, ó Pai, através da Tua palavra, através destes momentos culticos, ó Pai, que possamos ser ministrados pelo Senhor, ó Deus, e que possamos também exaltar e engrandecer o Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus Cristo é que estamos reunidos aqui essa noite para Te louvar. E é em nome dEle que nós oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro do profeta Daniel, no capítulo 6, nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 10. Daniel, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Pareceu bem a Dario construir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona um interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel orava de joelhos e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Que a fidelidade de Daniel a Deus nos inspire a também termos fidelidade a Deus nas nossas orações, que possamos sempre estar de joelhos diante do Senhor, orando ao Senhor constantemente, como a sua palavra nos manda fazer. Que Deus nos abençoe. E para louvor e glória desse mesmo Deus, o mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus que é o nosso Deus, cantemos o hino de número 128, hino 128.
da minha alma como a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tentador chegar. Quando tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos ter uma palavra de oração, de adoração com a nossa irmã Natália. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem preservado as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, dando saúde, dando-nos o sustento, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos livremente cultuar ao Senhor neste país, ó Deus. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. E louvamos, ó Deus, porque o Senhor sabe o que é melhor para todos nós, apesar de muitas vezes não entendermos as coisas que acontecem, mas te louvamos porque o Senhor tem o controle de tudo, ó Deus. O Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o nosso Salvador. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado nossas vidas, ó Deus. Queremos, neste momento, com os nossos corações agradecidos, adorar ao Senhor, ó Deus, porque só Tu és Deus, merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Te louvamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora fazer a leitura do texto de Hebreus, no capítulo 10, versículos de 19 a 22. Carta aos Hebreus, capítulo 10, de 19 a 22. Assim nos diz a palavra de Deus.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós temos acesso à presença de Deus por meio do nosso grande sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, ela deve estar por isso alicerçada em Cristo Jesus, porque é por meio do seu sangue, é somente através dele que nós temos acesso ao trono da graça de Deus e temos livre acesso. Aqui mesmo na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, nós lemos que devemos nos achegar diante do trono da graça de Deus para obtermos misericórdias e acharmos graça para socorro em tempo, em ocasião oportuna. O caminho está aberto, Jesus Cristo é o novo e vivo caminho, portanto que nós constantemente possamos nos achegar diante do trono da graça de Deus. Louvado e bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós, se compadeceu de nós. Ele foi homem, sofreu, morreu, ressuscitou, ele é Deus e é por isso, como diz a carta aos Hebreus, que ele pode sim ser o nosso sumo sacerdote, porque temos um grande sacerdote que se compadece de nós. E para louvar ao nosso sumo sacerdote, vamos cantar o hino de número 93. Hino de número 93. Louvado seja o nosso Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos continuar louvando ao Senhor com a equipe de cânticos. Boa noite, meus queridos. Vamos louvar a Deus, continuar louvando a Deus, reforçando o que acabamos de cantar, que a nossa fé está firmada somente nele, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às adversidades, a nossa fé está firmada em Jesus Cristo.
quero em ti descansar. Sempre em teus braços refúgio encontrar. Bem junto a ti desejo assim crescer. Sei que firme estou em ti, Senhor, e a cada dia só pra ti viver. Sei que firme estou em
a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós neste momento, ó Pai, queremos ouvir, ó Deus, a tua voz. Diante de ti, ó Deus, nós estamos, ó Pai. Fala conosco enquanto lermos a tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, que somente aquilo que for a tua palavra permaneça em nossos corações, ó Deus. Que aquilo que for dito, ó Deus, pelo pregador, e que não se coadunar, ó Deus, com o teu ensino, com a tua verdade, Deus, que seja esquecido de nossas mentes, ó Deus, mas somente aquilo que se corrobora, Deus, e que está de acordo, ó Deus, com a tua vontade, ó Deus, é que permaneça no nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco através da tua palavra, da tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. O texto para a nossa meditação nesta noite está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Assim diz as sagradas palavras. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse texto ao qual nós lemos, essa parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, logo de saída, logo de cara, ele já nos dá a sua proposição, dizendo que é um dever nosso como cristãos. Todos aqueles que são escolhidos, como o texto diz, devem orar sempre e nunca esmorecer. O texto da palavra de Deus, quando ele diz que é nosso dever orar, ele está falando de um aspecto como se fosse um mandamento ou uma lei, é uma ordem orar. O texto aqui não está falando sobre uma sugestão acerca da oração, nem dando aqui uma boa ideia, uma grande ideia. Tivemos uma ideia, o Senhor Jesus teve uma ideia e fala assim: olha, seria bom que vocês orassem. Mas ele fala do dever. É dever do cristão orar. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: orai sem cessar. E orai ali, este verbo orar, ele está no imperativo. Há outros textos na Escritura que nos falam sobre esta ordem de orar. O fato de este texto ou esta ordem estar aqui nos Evangelhos não quer dizer que ele não tenha um caráter normativo sobre a nossa vida, não quer dizer que ele não deva ser seguido, tido como ordem. Ao contrário, é sim, é uma ordem, é um dever do cristão orar. Como disse, não é de modo nenhum uma simples sugestão ou uma opção, ou orem ou não orem, mas fala de um dever nosso como cristão orar. A oração, ela é tão importante nas Escrituras, ela é tão importante na vida do crente, ela era tão importante para o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não somente orava constantemente, ele não somente buscava o seu Pai, mas ele também ensina seus discípulos a orar.
E por que ele ensinaria os seus discípulos a orar? Seria simplesmente pelo fato de que os discípulos de João oravam e os discípulos de Cristo ainda não oravam, porque o noivo ainda estava com eles, Cristo ainda estava com eles, e eles poderiam falar direto a Jesus Cristo? De modo algum. O Senhor Jesus Cristo nos dá uma oração para ser seguida, e ela não é somente um modelo de oração, um padrão de oração, mas ela também fala sobre um modelo de vida e um padrão de vida. Quando nós lemos a oração dominical, ou como alguns popularmente chamam de a oração do Pai Nosso, nós não simplesmente estamos tendo ali um modelo de oração, mas é um modelo de vida. Porque a oração para Jesus Cristo não era somente um ato em si, mas fazia parte da sua própria vida. O Senhor Jesus, por assim dizer, ele não tinha uma vida de oração, mas a própria oração era encarnada junto com a sua vida. Lembrando que aquela oração que nos diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é evidente que ela nos dá um exemplo, um modelo para seguir, para orarmos. Porque quando orarmos, nós precisamos lembrar de quem é Deus, o nosso Pai, os benefícios que Ele nos dá, mas também devemos entrar na presença de Deus adorando. Santificado seja o teu nome. Orar para que o seu reino venha. Orar, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, para que a sua vontade seja feita na terra. Nós devemos orar sim por isso. Jesus Cristo nos deu a oração como um modelo a ser seguido, como um caminho. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. Ou seja, a cada dia orarmos pelo pão daquele dia, pelo sustento diário, pelo maná. A orar para que não caiamos em tentação, para que não sigamos os conselhos, ou o conselho do maligno, porque ali fala, livra-nos do mal, e o mal, a palavra ali é maligno. Ensina-nos também que devemos perdoar uns aos outros. Veja que é uma oração que fala que ela é como um modelo também a ser seguido de vida. Porque se nós vivermos a oração dominical, nós com certeza estaremos buscando a vontade de Deus, como deve ser feita toda oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Todas aquelas palavras da oração do Pai Nosso devem ser também oradas por nós, mas também seguidas por um caminho. Mas este texto eu não venho aqui para falar da oração do Pai Nosso. Passo por ela para dizer que Jesus Cristo tinha isso como algo importante, fundamental na sua vida. Ensinou os seus discípulos a orar, a buscar a Deus, a buscar o Deus Pai, a sua vontade, a sua santidade, a serem adoradores diante de Deus, a se relacionarem de forma santa com os seus irmãos, a buscar o sustento diário. Portanto, a oração, essa oração na qual fala dominical, ela deveria ter o título ali, oração diária, porque é uma oração diária, buscar a vontade de Deus. Nós, em primeiro lugar, na nossa vida, quando oramos, devemos buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, porque sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas quando buscamos a vontade de Deus e a justiça do seu reino. As demais coisas. É uma oração muito madura. Quando a gente se coloca diante de Deus e a gente ora pedindo os benefícios do reino. Quando a gente ora não somente pedindo aquilo que é meu, embora nós também somos instados a orar pedindo. Por exemplo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. São todos estímulos para a oração. Mas a oração madura, já que passamos ali e estamos passando pela oração dominical, a oração do Pai Nosso, a oração madura é aquela que pede coisas para o reino de Deus, pensando no reino, não somente pensando em nós.
Uma oração madura é aquela que coloca em primeiro lugar os interesses do próximo e não o seu primeiro. Porque também entendemos que devemos orar uns pelos outros. Então, necessariamente tem alguém orando por mim, ou deveria ter alguém orando por mim, ou eu deveria estar orando pelo meu próximo. É um dever nosso orar. O Senhor Jesus Cristo ensinou oração. E Ele não somente ensinou, mas Ele era o que mais orava, e Ele buscava o seu Pai constantemente, se retirava para lugares ermos. Essa era a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O dever de orar. Há um livro do autor chamado J.I. Packer, que ele escreve, e o título do livro é Oração do Dever ao Prazer. Porque nós devemos começar a orar, porque nós somos ordenados a orar. Mas essa ordem, de modo nenhum, é algo mal para nós. É algo que nós devamos atender de cara feia, ou obedecer porque simplesmente mandou, não. Mas é uma ordem, é uma lei que é para o nosso benefício, assim como toda a lei da Bíblia era dada em benefício do seu povo. Toda a ordem bíblica para nós é dada em nosso próprio benefício. Eu começo a orar, porque é uma ordem do Senhor. Mas com o tempo, isso com certeza virará um prazer diante de Deus, porque nos deleitaremos diante da presença dEle, porque veremos os nossos pedidos, as nossas preces serem respondidas diante de Deus. É assim que começa a oração. Há um pastor amigo meu que dizia que orar é como andar de bicicleta. No começo você dá poucas pedaladas, ou dá uma pedalada e cai. Depois você dá mais 5 pedaladas, 6, 7, 8, quando vê você já está andando fluentemente, orando fluentemente, andando com destreza, orando diante de Deus. Pode parecer que é assim a oração. Você começa a orar porque você deve, mas com o tempo o prazer vai inundar o teu coração e a tua alma. E você vai ter prazer, deleite, alegria, refrigério diante de Deus. Você vai entrar no teu quarto e saber que ali você será recompensado pelo teu Senhor. Porque a oração ela tem esse mistério. Você entra no teu quarto sozinho, você e o seu Pai, e ali Ele te recompensará. Olha que dever e que obrigação mais prazerosa que é essa. Agora sempre a pergunta, por que não oramos? Por que desobedecemos a Deus? Por que não nos colocamos de joelho no nosso quarto? Por que eu não oro, às vezes, por coisas tão importantes? Por que para começar a orar, eu preciso primeiro ser ferido pelo Senhor? Por que para começar a orar, eu preciso estar passando por um momento difícil na vida, para poder olhar para Deus? E Deus graciosamente faz isso, porque Ele não desiste de nós. Porque Ele sabe que o povo dEle deve orar. E vez por outra, Ele permite que situações difíceis aconteçam na nossa vida. Sabe para quê? Para que a gente volte a olhar para Ele. Para que a gente volte a buscar a sua face. Nos ajoelhemos, jejuemos. E nos vemos obrigados a orar, porque não há saída. Só basta olhar mesmo para Ele. Deveríamos buscar o Senhor em todo tempo. Em pregações anteriores, falei sobre isso, que devemos orar em todo tempo, em que em momentos de angústia, dificuldade, nós intensificamos mais as orações. Mas deveria ser algo normal. Nós que já estamos numa caminhada cristã, já deveríamos estar na fase do prazer e do deleite. Mas quantas não são as vezes que nós nos vemos obrigados a entrar na presença de Deus e buscar ao Senhor? O dever de orar sempre, de manhã, de tarde e à noite, passar o dia em oração,
E eu de modo nenhum estou querendo aqui dizer que você deva passar o dia inteiro ajoelhado. Nós temos os nossos afazeres. O Senhor Jesus Cristo não passava o dia inteiro de joelhos. Mas a impressão que dá lendo os evangelhos e as narrativas sobre Cristo é que ele estava sempre em espírito de oração. Ele estava em oração constante. Não quer dizer que ele não via as coisas, que ele não atendia ao necessitado. Não quer dizer que ele não se irava, que ele não sentia fome, que ele não fazia as suas coisas, muito pelo contrário. Mas ele estava sempre atento para ouvir a voz do seu Pai e sempre atento em espírito de oração, porque como eu disse, a oração era uma parte integrante da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o nosso dever de orar parte por uma ordem. É uma parábola que o Senhor Jesus Cristo ensina e conta para nos ensinar algo importantíssimo para a nossa vida pessoal, familiar e como corpo de Cristo. Orar sempre e nunca esmorecer, nunca desmaiar, nunca desanimar. Mas a gente não só vê a oração presente nos evangelhos. A oração está presente em toda a Escritura. Se você pegar de Gênesis até Apocalipse, o tema da oração ele percorre. Parece que é uma linha que passa entre os livros, entre os capítulos. Em toda a história há sempre um momento de oração, há personagens orando, buscando a Deus, porque sabem que não podem viver sem Ele. Orar sempre. Efésios 6,18 diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Ali o texto está falando sobre uma batalha a qual todos nós vivemos, essa guerra espiritual. E devemos estar em oração e vigiando em todo o tempo no Espírito. Mas orar em todo o tempo é um assunto da Bíblia. Nós vemos a Bíblia falando disso. Você pode folhear a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e você vai reconhecer personagens. E aqui eu elenquei alguns personagens que oraram a Deus e que tiveram assim uma vida de oração. Por exemplo, Abraão. Deus ouve o clamor de Abraão para que Sodoma não fosse destruída. Abraão entende o seu chamado, ele sabe que através dele as nações seriam abençoadas, famílias seriam abençoadas, e ele olha para Sodoma que seria destruída por causa do juízo de Deus, e ele intercede por causa dos justos naquela cidade. E ele fala, se houver 50, se houver 30, se houver 20, se houver 10, se houvesse um, se o Senhor o destruiria, e o Senhor disse que se houvesse ali um justo, o Senhor não destruiria. E por causa da sua oração, o Senhor livra a vida de Ló. Não havia justo em Sodoma, mas Abraão intercede por aquela cidade, para que pessoas sejam salvas. E eu pergunto a você, e eu pergunto para mim também, porque eu prego para mim. Eu não só, quando estudo a palavra fala comigo, mas nesses últimos tempos eu tenho assistido sim as minhas pregações. E eu pergunto, nós temos orado para que cidades, para que países, para que regiões, para que famílias se convertam ao Senhor e o Senhor os livre? Nós vemos também Jacó, com a sua ousada oração, quando ele diz, não te deixarei se não me abençoares. É uma oração muito ousada, persistente. Ele insiste que ele não vai deixar ao Senhor. E esse texto me chama a atenção e fala comigo, porque em nossa peregrinação, a oração deve ter proeminência. Eu não posso passar e caminhar, nem um dia sequer, sem entregar o meu dia e orar ao Senhor. Mas por que eu ainda faço isso?
Por que que eu acordo na correria, correndo, e me esqueço do Senhor? Vou lembrar somente à noite quando vou dormir. Ou no almoço, quando faço uma oração pequenininha. Que às vezes desencargo de consciência. Abençoa o meu alimento. Ou aquela oração que parece ser engraçada, mas que diz: faça mal, faça bem, em nome de Jesus. Amém. Quantos de nós não temos orado assim, quando deveríamos orar igual Jacó? Uma oração proeminente, uma oração da vida, que sabe que se a bênção de Deus não estiver com ele, não estiver consigo, contigo, não vale a pena nem caminhar. Moisés, o grande intercessor, o mediador do povo de Deus, da antiga aliança, mesmo o povo merecendo julgamento, ele intercede a Deus e é atendido. Ele intercede a Deus. O povo merecia um julgamento imediato. Quantas vezes aquele povo, em desobediência a Deus, afronta a glória de Deus, mas mesmo assim Moisés intercede pelo povo, pelos seus pecados. E Deus atende. E é interessante que Moisés ora sempre por causa da glória e honra do Pai. Precisamos interceder uns pelos outros, pelos nossos pecados. Podemos falar também da oração de Ana, a sua oração seguida de um voto, uma oração feita na amargura de alma. Uma alma sofrida, seca, que chora porque não pode ter um filho e porque é humilhada, mas ora ao Pai. O texto diz que ela ia com seu marido todos os anos sacrificar ao Senhor, e ela era humilhada por sua rival, a outra mulher de seu marido Eucana. Penina a humilhava. E ela, cansada disso, ora ao Senhor, e Deus responde a sua oração. E a gente sabia, e sabe, o plano de Deus em responder à oração de Ana. Nasce Samuel, período pós-Juízes. Samuel, grande sacerdote e profeta do povo de Deus. Um período de transição na história. Samuel também considerava pecado a falta de oração. Ele dizia que jamais, que ele não queria pecar contra o Senhor por não orar pelo povo. Davi ora e uma praga cessa. Ezequias, o rei Ezequias, orou em grande angústia também, em tempos de tribulação, e 185.000 soldados assírios são mortos, porque ele ora ao Senhor. Elias orou e não chove por 3 anos e meio. E o texto de Tiago diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. E por que eu não oro? Por que falta oração? Por que a igreja não ora? Davi, como nós vimos, orava 3 vezes ao dia. E foi por causa da sua fidelidade na oração. Foi por causa da sua fidelidade a Deus que ele é condenado a morrer na cova dos leões. Mas o Senhor honra a fidelidade do seu povo e o livra, porque ele era inocente. Os apóstolos também oravam. Veja nas cartas, veja em Atos dos Apóstolos. É um livro que nós vemos muita oração. A igreja reunida em oração. A igreja em comunhão e em oração. Atos dos Apóstolos, do começo ao fim, é oração. Veja em Atos, capítulo 6, é interessante. Quando da instituição dos diáconos, há um problema sério na igreja, de distribuição de alimentos. E os apóstolos dizem que não é bom que eles parem, que eles larguem a palavra e se dediquem às mesas. E para que eles pudessem continuar com o ministério da palavra de Deus,
são instituídos diáconos, homens cheios do Espírito Santo, de boa fama, homens íntegros. E aí, depois dessa instituição, que também é feita em oração, os apóstolos dizem que eles podem se dedicar à oração e pregação da palavra. Mas pastor, isso é para você. É verdade, é para mim. Oração e pregação da palavra. Mas o que eu quero dizer para vocês é a ordem. A palavra ela é central, sim. A Escritura, as santas palavras de Deus são centrais da nossa vida. Mas veja, eles se dedicariam à oração e à palavra de Deus. As duas caminhando juntas. Não era que viria a oração primeiro ou a palavra, mas juntas. Estudo da palavra de Deus, junto com oração. Porque a oração confere poder de Deus às nossas vidas, à pregação e à igreja. Atos também nos fala que enquanto a igreja orava, o local se estremeceu. Atos dos Apóstolos. Peço para que você leia Atos, você vai ver quantas coisas Deus não faz, não livra homens da cadeia, porque oravam. Paulo e Silas cantavam ao Senhor, louvavam e oravam, e são libertos da cadeia. Em Apocalipse, João ora, o apóstolo João ora, até a alma dos mártires clama ao Senhor, que vingue o sangue, o seu sangue dos habitantes da terra. Veja que nós temos exemplos na palavra de Deus, nuvens de testemunhas, pessoas, e por que nós podemos pensar que podemos passar momentos sem orar? Dias, semanas, meses. Como assim não podemos? Nós precisamos orar, a recompensa na oração, como disse. O Pai que nos vê em secreto vai nos recompensar. E saiba que é um dever nosso. Nós não temos escolha. Não há escolha de sempre orar e nunca esmorecer. Nós temos exemplos na Bíblia. Nós podemos também falar de exemplos nossos, meu e seu, de momentos em que vivemos de fato uma vida de oração, e como Deus abençoou não somente a nossa vida, mas a vida daqueles aos quais nós colocamos em oração diante do Pai. Você pode pensar, você mesmo aí pensar, em um momento grandioso, bom, feliz, que você viveu, ou que esta igreja já viveu. Pensa se não foi regado a oração também, dentre tantas outras coisas. E por que abandonamos a oração? Por que pecamos contra Deus? Saiba que desobedecer à ordem da oração é pecar contra uma ordem expressa do próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Pensa na sua vida, quantas respostas de oração, no quarto de joelhos, orando por um filho, orando por um casamento, orando pelo cônjuge, orando pelos pais. Eu me lembro, eu não me lembro agora o ano exato, mas deve ter sido por volta lá de 91 ou 92, faz bastante tempo. Mas que a minha família, a minha casa, estava tudo muito estranho, passando por uma assolação espiritual grande. Eu havia voltado para o Evangelho, eu havia me desviado por um tempo, voltei para o Evangelho, meu irmão continuava desviado, caiu no mundo das drogas,
Casamento do meu pai e da minha mãe esfacelado. Já não havia mais casamento. Minha mãe mergulhada numa depressão profunda. E a única coisa que eu sabia fazer à noite era orar. Todo mundo ia dormir. E eu ia nos quartos, na parede, impunha as mãos e orava a Deus, um por um, todo dia. O Senhor respondeu a minha oração. Meu pai não era convertido naquela época. Louvado seja o Senhor, porque ele morreu no Senhor. Meu irmão é uma bênção na igreja dele. Dá palestra para casais. Minha mãe, graças a Deus, se recuperou. E eu tenho certeza que foi porque o Senhor me levantou para orar. Mas é necessário obediência. Ore pelos seus filhos. Entra dentro do quarto. Pai e mãe, as suas mãos são santas. Impõe as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e ore. Ore para que tenham um bom casamento, para que sejam homens e mulheres de Deus, para que não se desviem da fé. Se há problemas com drogas, com prostituição, impõe as mãos e ore. Abra a porta, não importa se vai incomodar. Ore pelo seu cônjuge, ore pela restauração do seu casamento, da tua vida emocional e espiritual. O Senhor quer que o seu povo ore. E não há uma vida vitoriosa, cristã, por assim dizer, se não há oração. Precisamos voltar a essa prática essencial na vida da igreja. Não há uma igreja que possa se dizer cristã, uma vida que possa se dizer cristã que não ora ao seu Deus, que não busca ao Senhor. É uma vida murcha, vazia, sem brilho, pobre. Não é uma igreja com poder, não é uma vida com poder. Não há testemunho sem oração. Não há vitória contra o pecado sem oração, logo não há santificação sem oração. Não há entendimento da Escritura sem oração. Não há ministério sendo levantado sem oração. Não há sustento para missionários sem oração. Só mais um fato, um outro testemunho. Também na minha adolescência para a juventude, eu era membro de uma igreja batista. E eu lembro que nós jovens, nós orávamos muito. Orávamos pela pregação do Evangelho no mundo, orávamos por ministério, orávamos por tantas outras coisas. E fazendo as contas de quantos homens Deus levantou naquela igreja, entre missionários e pastores, a minha conta bateu em 10, em um período de 10 anos. E os frutos ainda continuam. Porque mesmo depois daquele tempo ainda há pastores sendo ordenados, homens que naquela época nós oramos. A igreja não pode parar de orar. É um dever nosso orar, mas é um dever que se tornará em um prazer, sim. E a nossa parábola, ela fala de personagens aqui, fala da viúva e do juiz. Uma viúva que tinha uma causa, e ela importunava aquele juiz, um juiz que não temia a Deus, não temia a ninguém. A impressão que dá é que poderia até ser um juiz corrupto, porque ele era iníquo. Pode ser que ele atendia somente aqueles que tinham dinheiro, quem sabe a causa dessa mulher não estava sob suborno, porque ele não julgava. Eu imagino essa mulher indo na casa dele, batia na porta dele, julga a minha causa, e ele não. Ele saía para comprar alguma coisa, aquela mulher ia atrás dele, julga a minha causa. Onde aquele homem ia, aquela mulher estava atrás dele, perturbando a vida dele. E o texto fala que, mesmo ele não temendo a Deus, não temia ninguém, não devia satisfação para ninguém, para homem algum, ele considera uma coisa: ela está me importunando. E para não suceder que ela venha a molestar-me, e a palavra aqui é basicamente dar um olho roxo, uma agressão física ou uma agressão moral à sua reputação, por exemplo, ele concede aquele pedido.
E Jesus diz: considerai no que diz o homem. A insistência daquela mulher foi a causa da resposta daquele homem mau. E Jesus Cristo segue dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam, veja só, dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa fará justiça. A resposta de Deus nunca demora. E veja, não há aqui uma comparação entre Deus e o juiz iníquo, de forma nenhuma. Aquele homem não estava nem aí para aquela mulher. Mas o texto fala que Deus nos trata como escolhidos, nós somos escolhidos, que Deus nos conhece. Ele atende aquela mulher para que ele se veja livre dela. Deus jamais fará isso conosco. O nosso Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Mas porque aquela mulher insistiu em oração, é que aquele homem concede a oração, concede o seu pedido, atende ao clamor daquela mulher e a julga, faz o seu julgamento. Será que Deus também não nos vai atender? O texto aqui não diz que será por causa da nossa insistência. Não é a nossa insistência que muda a vontade de Deus. Mas Deus executa os seus juízos. O Senhor executa a sua vontade também através das nossas orações. É um dever orarmos, porque o Senhor manifesta a sua vontade através do joelho no chão da sua igreja. Se você parar de orar para que a alma se converta, as almas vão se converter. Mas o Senhor quer usar a sua vida, meu irmão e minha irmã, quer usar a vida desta igreja, a nossa vida em oração para isso. Mas há pedido sim, que a gente tem que orar e colocar diante de Deus todos os dias. Ore pela conversão do seu filho todos os dias. Ore pelo seu casamento todos os dias. Ore pelo seu trabalho todos os dias e você vai ver se o Senhor não vai abençoar a sua vida, não vai lhe fazer justiça. A menos que o Senhor diga: não, a minha graça te basta, chega de orar. Saiba de uma coisa, Ele vai te dar forças, Ele vai consolar o seu coração. Você vai orar por outro motivo, para você saber lidar com aquilo que te aflige, saber lidar com o não de Deus, porque o não de Deus também é uma resposta. O texto diz que Deus ouve as nossas orações, que Ele responderá cada uma de nossas orações, que não é vã a nossa oração. O texto diz que o Senhor depressa, pode parecer demorado, mas não, Deus tem o seu tempo certo para agir na vida de cada um. Veja se Deus não orou, não respondeu às orações do povo, destes que acabei de citar só alguns. Sim, respondeu no seu tempo. Pode ser que algum tenha demorado, outro não. Mas fato é que Deus sempre responde às orações. O Senhor respondeu a oração do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus lá no Getsêmani, quando Ele pede: Senhor, passa de mim este cálice. A oração do Senhor foi atendida. E louvado seja Deus, porque o Senhor foi até a cruz. E é por isso que nós podemos orar, é por isso que nós temos Ele como o nosso sumo sacerdote. Mas esse nosso texto, ele está dentro de um contexto. Ele não está solto aqui na palavra de Deus. Se você ver essa parábola, ela só tem aqui em Lucas. E o contexto fala sobre a vinda de Jesus Cristo, a volta do Senhor, quando as coisas estarão bem difíceis, quando a tribulação será mais arrochada, mais apertada. O povo de Deus passa por tribulação sempre, e sempre passou e sempre vai passar. Mas lá no final,
as coisas vão se intensificar. E aí o Senhor Jesus Cristo diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa fé precisa ser exercida. O contexto fala de oração também. A parábola seguinte é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu é aquele que ora a Deus arrogantemente. E o publicano que se coloca diante de Deus como pecador. E o Senhor ouve a oração e o publicano desce justificado. Oração e fé. Fé em tempos difíceis. Esse é o contexto, essa é a fala. Por isso que nós devemos orar em todo o tempo. Porque mesmo em tempos difíceis, será exigida de nós fé tamanha, para passar por períodos de tribulação e tribulações duríssimas. E tribulações aquelas que no final se intensificarão. O texto bíblico diz que se esse período não fosse abreviado, até os eleitos seriam enganados e se perderiam. Achará, porventura, fé? Fé que é nutrida, meus irmãos e minhas irmãs, pela oração, por orar a Deus, por ver a mão de Deus respondendo nossas orações, fazendo justiça aos nossos pedidos. Olharmos para a Escritura e ver Deus respondendo orações. Olhar para a história e ver que o Senhor conduziu o seu povo debaixo de oração do seu povo. Olhar para a nossa vida e ver que vale a pena continuar orando. Oração que é do dever ao prazer, porque nós desenvolvemos comunhão com o Pai, e isso aumenta-nos a fé, deleite na sua presença. Mas essa oração deve ser feita com fé, e a fé sendo nutrida. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Devemos orar sempre e jamais esmorecer, jamais desmaiar. É pelo fato de orar sempre diante do Senhor, é que podemos passar por momentos difíceis na vida. Momentos difíceis como o da volta do nosso Senhor, que para nós vai ser tão bom, mas que será antecedido por coisas bem difíceis para a vida da igreja do Senhor. Leia Apocalipse. Leia os sermões proféticos de Cristo, que falam sobre o final. Precisamos estar em oração para sermos mantidos em fé diante dEle. Daniel, no momento difícil, ou ele parava de orar ao Senhor e adorar a Deus, ou seria lançado na cova dos leões. Ou ele se dobrava diante de um decreto. Mesmo o rei Dario sendo ali enganado, mas assinou o decreto, e o texto diz que a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Daniel resolveu continuar sendo fiel, a manter a sua fé em Deus. Foi lançado na cova dos leões, e em fé foi libertado, porque um anjo do Senhor o livrou, fechou a boca do leão. E por causa da sua fidelidade, essa lei que não poderia ser revogada, foi revogada. E aí só o Deus de Daniel foi adorado. Aqueles homens maus que intentaram contra a vida de Daniel foram lançados na cova dos leões, eles e sua família. Mas um homem de Deus
que se levantou em fé e que orava de manhã, ao meio-dia e à noite. Orava 3 vezes por dia. Por causa da fé daquele homem, o nome do Senhor foi glorificado. Por causa da fé daquele homem, ele foi livre. Que o Senhor nos ajude a orar. Que o Senhor nos ajude a cumprir esse dever de orar sempre. Eu não sei como que está a sua rotina de vida, mas ore a Deus, busque a Deus, não desanime. Motivos para orar nós temos. Eu dei 2 exemplos de oração minha do passado, eu posso dar exemplos do futuro, mas eu não quero transformar esse sermão num testemunho. Mas você sabe os motivos que você tem a orar. Você pode pensar nos motivos que você orou tempos atrás e que o Senhor respondeu, e que isso motive ainda mais a orar. Bill Hybels, um pastor norte-americano da igreja Willow Creek, lá em Chicago, ele dizia que uma das coisas que mais o motivava a orar era ver as orações respondidas, porque Deus responde a oração. Ele escreveu um livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ele era pastor de uma mega igreja, mas ele via a sua vida de oração, ele dizia, eu não oro. A igreja crescia e ele não orava. Até que ele entrou em crise e começou a buscar ao Senhor, desenvolver estratégias para buscar a Deus. A igreja dele parecia, se eu não me engano, tinha 23 mil membros, e esse homem não se dobrava diante de Deus. E ele fala no livro que isso era triste, isso entristecia o seu coração. A vida dele era corrida, a minha vida e a sua é corrida também. Nós precisamos desenvolver estratégias para orar. Estamos em tempos de crise e precisamos orar. Crie estratégias, horários, momentos propícios para que você ore. A correria muitas vezes nos deixa com o coração agitado, a mente divaga, a gente às vezes não consegue focar em coisa nenhuma. Neste livro, esse pastor Bill Hybels, ele disse que ele desenvolveu um método. Ele sentava, primeiro ele abria a Bíblia, fazia uma oração curta, ele abria a Bíblia, lia um texto da palavra de Deus, depois ele cantava um hino, e ele dizia que a rotação do seu coração começava a baixar, até quando ele se via no momento propício de começar a orar. Ele sentia dificuldades para orar, e sabe o que ele fazia? Ele também escrevia as suas orações. É difícil escrever oração. Você pode tentar fazer isso. Santo Agostinho fez isso. E a sua escrita, as suas orações sendo escritas, se transformou naquele famoso livro dele, Confissões, que tanto abençoam gerações e gerações. Você pode escrever as suas orações. Quem sabe as suas orações não se tornem um livro, um testemunho para futuras gerações. Mas não devemos deixar de orar jamais. Que essa palavra entre no seu coração, que ela entre no meu coração, que ela produza vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. E que você seja conhecido como uma mulher de oração, não para a tua glória, mas para a glória do Senhor. Que a sua família seja uma família de oração, que essa igreja seja uma igreja de oração, para a glória do Senhor. Jesus Cristo orou. Nós precisamos nos parecer com Ele, esse é o objetivo da nossa vida. Que possamos também, assim como Ele, orar e viver orando também. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude na nossa vida, na nossa caminhada. Mas que não possamos passar de forma peregrina por esta terra, por esta vida, sem orar ao Senhor, sem manter relacionamento diário com Deus, sem termos comunhão preciosa na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, ajuda-nos, ó Deus,
Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. Precisamos, ó Pai, estar diante do Senhor sempre, mas a nossa carne, a nossa natureza humana milita, Deus, contra as coisas espirituais, ó Pai. E precisamos, ó Deus, do Teu auxílio, da Tua ajuda, do Teu socorro. E é por isso que estamos diante do Senhor em oração. Pedimos, ó Deus, pedindo forças para sempre orarmos. Que possamos, ó Deus, passar do dever ao prazer. Que possamos, ó Deus, ao entrar em nosso quarto, ó Pai, buscar a Tua face, Senhor. De joelhos, clamar, interceder, louvar a Ti com as nossas orações, ó Deus. Que ao entrar no nosso quarto, ó Deus, possamos, ó Pai, a Tua presença sentir. E não querer, ó Deus, sair dali, ó Pai, sem a Tua bênção, Senhor. Sem a Tua bênção desse maravilhoso lugar, ó Pai, esse lugar secreto, esse lugar, ó Deus, onde a Tua presença está, onde o Senhor Jesus Cristo está, esse lugar que nos cura, que nos restaura a alma, que nos dá refrigério, onde somos recompensados por Ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida de oração diária, regrada na Tua presença, Pai. Que tenhamos momentos da leitura da Tua palavra para conhecer a Tua vontade e orar segundo a Tua vontade, Pai. Vontade essa revelada por Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que sejamos cristãos, ó Pai, cristãs de fato, Senhor Deus, que orem a Ti, ó Pai. Perdoa, Deus, o nosso pecado da falta de oração. Em tempos de angústia, Deus, como esse, quantas vezes esquecemos de orar, ó Pai. Perdoa-nos por isso, ó Deus. Em momentos de alegria, Deus, como nos esquecemos de orar, agradecer a Deus, em júbilo, louvar o Teu nome, nos perdoa, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda-nos em nossa fraqueza, Senhor. Motivos de sobra nós temos, ó Deus, para orar. Pedidos demais nós temos para orar, ó Deus. Que a oração, ó Pai, seja parte da nossa vida. E a nossa vida, Deus, seja uma vida de oração. Que a nossa vida, Deus, e a oração sejam tão misturadas, ó Deus, que não dê para distinguir uma coisa da outra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. É que nós oramos neste momento, clamando por Tua misericórdia e por Teu socorro em nossas vidas, ó Pai. Amém. Vamos ouvir o coral Maranata. E após ouvirmos o coral, receberemos a bênção que vem do trono do nosso bondoso Pai. O caminho mais importante para ver o Senhor é estar na presença dEle, orando. Não há substituto para a oração. Ao orarmos, o Santo Espírito nos conduz para a verdade. E verdade não é só um conceito. A verdade é uma pessoa. Orar é conhecer Jesus Cristo, que é a verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Deus pode fazer surgir e crescer em nós este desejo de conhecê-lo. Precisamos perceber que Ele está perto e ouvir sua voz. E para ouvi-lo, não precisamos fazer grandes manobras. Deus está sempre falando conosco, através da Bíblia, da oração e das pessoas. A questão é se nosso coração foi conquistado pelo amor de Deus e deseja experimentar a comunhão com Ele em oração. Se estamos firmados em nossos pés ou se estamos de joelhos, buscando comunhão com Ele em oração. A vida me brilhar.
graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Deus, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.